Nós estamos em Mateus, no capítulo 6, e na semana passada, na sexta-feira, eu falei de novo nos versos de 19 a 21 e fui até o verso 24, falando sobre o fato de que ninguém, você lembra, ninguém é ninguém em qualquer língua, pode servir a dois senhores. Eu expliquei bastante isso. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezará o outro. Por isso, no tema da acumulação de riquezas na terra, Jesus disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. Vocês têm que decidir o que vem primeiro. É o que a gente vai ver mais adiante, no verso 33. Quando se diz, portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas coloque o seu coração primeiro no que vem primeiro. E as outras coisas têm que secundar aquilo que é essencial. Mas eu vou falar muito ainda a respeito disso mais adiante, porque tudo aqui está completamente conectado. A gente vem das espiritualidades plásticas, das doações plásticas, das esmolas plásticas, dos dízimos plásticos, dos dinheiros plásticos. Eu não estou falando de cartão de crédito, é da plasticidade da doação feita como aparência, demonstração, mascaramento, hipocrisia, fachada, marketing pessoal. É disso que Jesus está falando. Da oração com a mesma natureza plástica. E aí, para nos ensinar a não entrarmos numa mecânica plástica e de suposta demonstração de espiritualidade superficial, Jesus ensina o conteúdo de uma oração não para ser repetida, mas para ser vivida, encarnada, que é o Pai Nosso, no que a gente passou um mês ou mais de um mês falando. E aí ele falou de jejum. E eu expliquei sobre o jejum plástico, que é o que quase todo mundo faz, e o jejum que agrada a Deus, como ele acontece. E sugeri a você que prestasse atenção em Isaías 58, onde se fala do verdadeiro jejum que agrada a Deus, que não é apenas um passa-fome. Existe esse jejum da abstinência de alimentos, mas o jejum que agrada a Deus é aquele do compartilhamento de alimentos, de vida, de atenção, de entrega, de energia da gente em favor dos outros. Está em Isaías 58. E aí, eu não vou repetir o que levou 2 meses e pouco para a gente conversar aqui. E aí eu cheguei aqui na acumulação de riquezas na terra, em contraposição ao ajuntar tesouros nos céus. E ficamos 2, 3 dias falando disso. E quando foi na sexta-feira passada, eu falei que o único Deus, a única divindade, você está me vendo? A única divindade, presta atenção aqui, a única divindade que Jesus mencionou nos evangelhos não foi Baal, não foi Astarote, não foi Zeus ou Júpiter, não foi Diana ou Afrodite, não foi nenhum dos deuses do panteão greco-romano, não foi. Não foi Pan, lá no norte de Israel, não foi nenhuma divindade conhecida nos seus dias, ou cultuada nas fronteiras de Israel, ou dentro das casas de algumas pessoas, naquele ambiente do primeiro século onde Jesus transitava. Não, ele não tocou no nome de nenhuma divindade pagã. Nenhuma. Ele chegou em Cesareia de Filipe, onde era um lugar nos dias dele cheios de nichos. Você chega lá até hoje, você ainda encontra uma quantidade enorme de nichos incrustados nas rochas do sopé do Monte Hermon.
Naqueles dias tinha uma cidade, a Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipai, que tinha sido erigida em homenagem a César, o imperador, pelo Herodes Filipe, que era tetrarca na Galileia. Uma cidade romana cheia de deuses. E Jesus está transitando ali. É naquele lugar que Jesus pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? E eles começaram a dizer, uns dizem que tu és só gente reencarnada, que tu és Jeremias, que tu és Elias, que tu és João Batista reinfuso em ti, por isso tu operas poderes miraculosos, embora João Batista nunca tenha feito nenhum milagre. Mas é o que o povo pensa muita coisa fora do, como meu pai diria, fora da bitola, meu filho. Muita coisa. Mas Jesus não estava nem aí. Jesus não veio ao mundo para corrigir doutrinas. Ele veio ao mundo para ensinar a viver. Não adianta, é só ler 1 Coríntios 13 ou ler os evangelhos, você vai ver que não adianta ter toda a correção doutrinária, ou de qualquer coisa, se é que existe isso, correção doutrinária, nem as melhores sistemáticas organizacionais de pensamentos teológicos, tudo isso é bobagem, quando não se tem amor. Nada disso nos aproveita. Nada é jogar a vida no lixo. É trocar a prática do amor, do acolhimento, da inclusividade, do espírito de unidade relacional humana. A fé em Jesus recomenda isso: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, derrubem todas as muralhas de separação. No que depender de vós, não façam um círculo dizendo vocês não são iguais a nós, aqui vocês não entram. No que depender de nós, o ensino é aquele que Jesus deu aos seus discípulos quando chegaram a ele, dizendo: nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas ele não anda com a gente, então nós lhe proibimos de usar o teu nome. Porque ele não está aprendendo as doutrinas, os ensinos que a gente está aprendendo. Jesus olhou para eles e falou: que isso? Quem são vocês? Eu é que posso dizer: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Só eu. Ninguém mais, nenhum de vocês. Agora vocês estão transformando esse conosco, não anda conosco, num dogma congregacional. É a quarta pessoa da divindade, é a congregação, é o conosco. Não. Com vocês, o princípio é diametralmente oposto. Comigo é quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mas com vocês... é quem não é contra vocês, é por vocês. Então, não mandem ninguém calar a boca. Ele não está indo contra você, não está fazendo mal algum a você. Por que você, em nome desse conosco, onde cabe doutrina, dogma, sistematização de todo tipo, vai calar a boca dos outros? Parem com isso. Então, o Evangelho de Jesus, ele prioriza o que é absolutamente essencial. E o que é essencial é aprender a amar, a respeitar, a incluir, a tratar. Esse é o significado, esse é o valor, essa é a riqueza. Essa é a única categoria dimensional que passa comigo para a eternidade. O resto é pedra. O resto fica aqui. O resto é só formatação da conveniência humana. Mas se você está com sede, tanto faz se você bebe água numa coisa assim, em algo assim, ou se você bebe água com as mãos, ou se você não tem mãos e bota a sua língua e suga a água com a boca. A questão não é a forma, a questão é a essência. E a essência do Evangelho é amor. Pois bem, nós
quando falamos dos versos 19, 20 e 21 e na sexta-feira pulamos para o 24, ninguém pode servir a dois senhores, e eu disse que Jesus afirmou como sendo a única divindade presente nos evangelhos, em contraposição a Deus. Não eram ídolos de pau, de pedra, de madeira, de ouro, de lugar nenhum, da cultura de povo nenhum. Aquele centurião romano, cujo servo Jesus curou, que surpreendeu Jesus com uma palavra de fé, que Jesus disse que em todo Israel ele nunca tinha visto nada igual. Provavelmente o cara tivesse suas divindades particulares lá do panteão greco-romano. Ele não sofreu nenhuma catequese para virar uma pessoa diferente da noite para o dia. Como a mulher Ciro-Fenícia, que deu uma lição de perseverança em Jesus, mostrando que nem Deus pode tudo e Deus não pode suportar o coração de uma pessoa quebrantada na presença dele. Ele não aguenta. Não aguenta e não pergunta por doutrina, de onde veio, o que aprendeu, se foi batizado ou não. Nada disso importa. Só para os conosco, do culto, à congregação e à doutrina, que isso tem alguma importância. Esses são os verdadeiros idólatras. Mas Jesus aqui no verso 24 diz: não podeis servir a dois senhores, e o outro senhor é Mamon. É a única outra divindade no Evangelho contra a qual Jesus se insurge, é Mamon. É o grande competidor, não por causa do poder objetivo dele, mas por causa do poder subjetivo dessa divindade no coração humano. Quando a gente passa a amar as riquezas, amar a isso, como se diz aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente viu a mesma coisa em 1 Timóteo, no capítulo 6. Nesse dia eu olhei, li com você calmamente para você entender. Basta saber ler que se entende. Não é preciso ler em grego nem saber como foi dito em aramaico. Basta ler em português com pontuação que você entende o que foi dito. E é só o que importa. O resto é desculpa de quem quer manter você preso a uma falta de compreensão que supostamente alguns especialistas apenas teriam. É mentira. A única divindade decretada como perigosa por Jesus nos evangelhos não é o Deus Pan lá de Cesareia de Filipe, nem nenhuma divindade do panteão greco-romano ou de qualquer outro tipo ou forma de divindade, de qualquer outra herança ou de qualquer outra natureza. Jesus passou batido. E tinha isso para todo lado. Porque ele resolveu morar na Galileia dos pagãos, na Galileia dos gentios, onde tinha uma proliferação enorme de cultos e de divindades e de pequenas manifestações rituais para agradar a essas divindades dos povos, e ele não deu a mínima. No entanto, ele disse: Mamon é o grande perigo. Aí a gente vê, por exemplo, para não ir longe, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, você vê os crentes, especialmente na América Latina e no Brasil e até na África, brigando contra os cultos de matriz africana. O que Jesus teria feito? Nada. Ia passar batido. Não ia nem querer. Se convidassem-no para entrar, ele entraria. Se alguém num culto, se houvesse candomblé nos dias de Jesus, e uma mãe de santo dissesse: Senhor, entra, eu quero te servir, assenta-te à minha mesa, ele se assentaria. Ele pegaria do pão e o abençoaria e serviria a todos. E se houvesse doentes ali, ele os curaria. Como ele acolheria a todo mundo. Se tivesse um banda nos dias de Jesus, ele faria a mesma coisa.
Se ele estivesse numa montanha de Sfat, onde depois se desenvolveu a Cabala, nos dias de Jesus já havia traços da Cabala. Desde o período persa já havia um pequeno desenvolvimento cabalístico em Israel. Mas foi depois de Jesus que a Cabala cresceu e foi no início do segundo século que ela explodiu mesmo. Especialmente com o surgimento do texto do livro Zohar. E a produção dele durante 12, 13 anos lá no monte, na caverna de Meron, que é um lugar muito interessante de se visitar. Aí alguém me pergunta, e você visita? Visito. Como Jesus passou por lá diversas vezes. Tem alguma menção dizendo em Jesus chegando próximo ao monte, ou a caverna de Meron, pronunciou uma maldição ou disse aos discípulos, não passeis por aqui? Não! Não, jamais. É tudo invenção colocada na cabeça de vocês por missionários americanos, querendo criar endemoninhamento cultural que não fosse o que não fosse cultura judaico-cristã explícita, era do diabo. Foi isso que fizeram com a cabecinha de vocês até o dia de hoje. Jesus não. A divindade na qual Jesus se concentra é justamente aquela que todo mundo adora no meio religioso. É o dinheiro. São as riquezas, que viraram sinal de prosperidade divina. Deus me ama quando Ele me faz ficar rico. O maior sinal da bênção de Deus é dinheiro, é riqueza, é prosperidade, são propriedades, é o maior sinal da bênção de Deus. Aí, se fosse assim, os mais abençoados do Rio de Janeiro seriam a milícia, os grandes traficantes de drogas, os ladrões aqui do Congresso Nacional, os empresários da ladruagem brasileira, os grandes usurpadores e concentradores de dinheiros dos povos. 1% da terra é que carregaria a bênção, que foi tomada de 65% dos outros, mas porque Deus escolheu, predestinou 1% para serem os salvos, os abençoados, carregando o signo da riqueza como unção dele. É o que os coaches e os teólogos e os pastores e os apóstolos da prosperidade ensinam a você, minha tolinha, meu tolinho querido, que está perdendo a sua alma nesse engano. Quando a única divindade denunciada por Jesus nos 4 evangelhos, e nenhuma outra, você vê Paulo falando uma coisa espaçadamente, aqui e ali. Mas quando ele viu que os cristãos estavam começando a perder o significado, o valor, o entendimento do que era de fato importante, e começaram a ter brigas por causa de alimentos sacrificados ou não aos ídolos. E ali em Corinto, 1 aos Coríntios capítulo 8, da cidade de Corinto, tudo era sacrificado aos ídolos. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo que vinha da terra, tudo que vinha do campo, tudo que vinha da pecuária, tudo era dedicado a alguma divindade. Era uma cultura greco-romana. E era assim que funcionava. Imagina só, se as pessoas fossem ficar preocupadas com a quem aquele alimento foi consagrado, quando ele foi tirado da terra, quando ele foi abatido, tirado do curral, quando foi oferecido como carnes no mercado. Alguém antes, era comum, era hábito, fazia parte do rito, consagrar a divindade de preferência do indivíduo, do comerciante. Imagina se isso fosse levado a sério. Ninguém comia nada em Corinto, nenhum crente ia poder comer nada. Paulo chega e diz, não, o ídolo, vamos supor que isso aqui fosse considerado um ídolo. Nada é no mundo, nada, não é coisa nenhuma. Se você bater aqui, quebra.
Esse aqui tem até a aparência de algo como se fosse sólido, ferro, mas bata aqui que você vê que é gesso, é de araque. O ídolo nada é no mundo. As idolatrias não são as objetivas, são as subjetivas. Como disse Jesus, é do coração que procedem as idolatrias, está lá em Marcos 7. Vocês só prestam atenção em prostituição, adultério, não sei o quê, mas não prestam atenção em avareza, em idolatrias, que é a avareza é idolatria. Portanto, Jesus está sempre afirmando que o grande ídolo nasce do culto às riquezas, e ele explicitamente aqui afirma que o grande adversário de Deus no coração humano, o grande outro senhor, o grande outro senhor em concorrência com a alma humana, são as riquezas, que é justamente aquilo que recebeu a concessão de unção espiritual, dada pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu bispo, apóstolo, arcebispo, Deus, vice-deus, seja lá o que, nessas loucuras todas que você frequenta. Mas para Jesus, a maioria de vocês está cultuando Mamon de todo o coração e amando Mamon com todo o fervor da vida e abominando e amaldiçoando os pobres, vendo no pobre um problema, ao invés de encontrar nele uma oportunidade de solução, de demanda solucionadora, ao invés de entender o pobre como alguém que faz parte da possibilidade que eu tenho de crescer como ser humano, me identificando com ele, sendo solidário a ele, praticando o verdadeiro jejum que agrada a Deus, que não é parar de comer, é dividir o alimento com quem não tem. Conforme diz Isaías no capítulo 58. Tudo isso que eu falei até aqui é uma introdução sobre valores e significado. Deixa eu repetir para você. Tudo isso que eu falei aqui é uma introdução sobre valores e significado. Por quê? Porque o que nos é pertinente no dia de hoje são os versos 22 e 23. Você está prestando atenção? Versos 22 e 23. Olha só. Não acumuleis na terra, mas ajuntai nos céus. E ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Entre essas duas afirmações tem algo que eu disse que propositalmente deixaria para hoje. Porque tem tudo a ver com o que foi dito antes e o que foi dito depois. É o elemento midiático de significação, de valoração, de conteúdo que está sendo afirmado nos versos 22 e 23. É a partir e por causa disso que o meu entendimento, que a minha interpretação da vida pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Por exemplo, se eu cultuo a Mamon, e se eu vivo para minha devoção às riquezas terrestres, e acumular, e ter, para a glória de Deus, aí eu boto no banco e digo, Senhor, tu me deste, Deus me deu, aí tiro dali um dízimozinho para lavar o resto do dinheiro da minha avareza, da minha busca idolátrica de ter, de possuir, de arregimentar, de guardar, de aumentar, de fazer aquilo se tornar um Himalaia de visibilidades e ostentações, eu estou na mais profunda perda de significado e de idolatria, porque eu estou significando aquilo que não tem nenhum significado para Deus, que não tem nenhum significado para a eternidade. Esse papo
de que Deus precisa da prata e do ouro, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Eu é que criei tudo isso, os diamantes no coração dos mares, e não só no coração dos mares e da terra, mas em todo o cosmos. Está cheio de diamantes, de meteoros diamânticos. Está cheio de riquezas extraordinárias. Isso tudo cai da terra, do céu na terra. Tem sobrando. Eu não preciso de nada disso. Vocês é que precisam. Isso foi uma significação que vocês aprenderam, no caso dos judeus, aprenderam com o ouro egípcio, com o ouro hitita, com o ouro cananita, com o ouro filisteu, com os ídolos dos povos. Aí vocês quiseram encher o templo do Senhor de ouro, uma arca de ouro, tudo de ouro, mas Deus mesmo é o Deus da manjedoura, é o Deus de Cristo Jesus. É o Deus dos pobres, necessitados, aflitos, angustiados, oprimidos. É o Deus de outras razões de ser e de gente dessignificada pelo olhar daqueles que só pensam em ajuntar para si e que não tem nenhum coração para, em nome do verdadeiro amor de Deus, compartilhar com o próximo e facilitar a vida do outro. E se ele tem o dom de reunir, que ele tenha a graça de espalhar e de facilitar e de melhorar com o que ele tem a existência dos outros. Portanto, quando Jesus diz aqui, são os olhos, ele não está falando do globo ocular, ele está falando da mente. E uma das boas ilustrações disso, a gente encontra, por exemplo, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, do verso 22 ao verso 26, naquele homem cego lá de Betsaida, a quem Jesus curou, ungindo os olhos do homem primeiro. E aí perguntou ao homem, tu vês alguma coisa? Aí o cara abriu os olhos, entrou luz nele, e ele falou, eu vejo os homens, porque como árvores, eu vejo os homens andando com aquela juba, aquele cabelo, aquele movimento, como se fossem árvores andantes. Aí Jesus disse, não, tem alguma coisa ainda errada na mente dele. O globo ocular dele está aberto. Os fótons, a luz, as partículas de luminosidade estão penetrando e passando pelo globo ocular, pelo nervo óptico. Mas a sinapse cerebral dele não está curada, porque ele ainda confunde seres humanos com árvores, com coisa, com objetos. E quando um ser humano confunde gente com coisa, é porque a luz mesmo de Deus não entrou profundamente nessa pessoa. Aí Jesus foi e ungiu o homem outra vez e botou a mão na cabeça dele. E aí retirou a mão e disse, agora? Aí o homem disse, agora eu vejo tudo nitidamente, nitidamente. Por que eu estou contando essa história? Porque os olhos, e olhos aqui significando infinitamente mais do que globo ocular, você pode ter olhos muito bons. Como Jesus disse, eles têm olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Eles têm coração, mas não querem entender, discernir. Porque eles não querem de fato, em vendo, ouvindo, discernindo, virem até que dar razão a Deus. E então virem a se converter e a mudar, a terem que encarar a necessidade inadiável de transformação de significados interiores.
Por isso Jesus diz, sanduichadamente, não acumuleis tesouro sobre a terra, mas ajuntai tesouro nos céus, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e aborrecer-se do outro, e vice-versa, assim não podeis também amar a Deus e as riquezas simultaneamente. Ele diz, entre afirmações, isto aqui que eu guardei para o dia de hoje para você entender melhor. São os olhos transcendendo o globo ocular, são os olhos a lâmpada do corpo, a luz do corpo. Esse lugar onde você faz sinapses de significados no seu cérebro, na sua mente, e sinapses de significado no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu ser. Esse lugar imaterial, esse lugar não lugarizado, que não é órgão nenhum, mas é o todo do ser consciente. É a isso que Jesus chama aqui de olhos. Tendo acabado de dizer, cuidado com o que você privilegia com o olhar, com aquilo que você cultua com o seu olhar. E a que ele está se referindo? Às acumulações, aos ajuntamentos que não passam com a gente para a eternidade e que só têm sentido se forem dispendidos como recurso para facilitar não apenas a minha vida e da minha família, mas a vida de outros que não receberam o dom que você recebeu e que podem ser ajudados por você a deflagrarem um processo novo na sua própria vida. Não para se tornarem preguiçosos, mas para se tornarem mais úteis do que conseguiram ser até aqui. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, vocês têm que escolher. Se vocês não escolherem qual é o que vem primeiro, a prioridade e o que vem primeiro, não é, e tem gente que usa isso como desculpa, eu separo primeiro o dízimo, depois eu torro o resto, ou eu guardo o resto. Parece até que Deus é um otário que fica vendo você e diz, olha, Senhor, estou separando primeiro o dízimo, agora o resto eu joguei para cima, nenhum anjo pegou, é meu. E eu vou fazer tudo o que eu quiser com isso aqui. E quem estiver passando fome ao lado, eu sinto muito. Mas eu já dei o dízimo para o teu apóstolo, para o teu representante. E ele vai ficar bilionário, milionário em nome de Deus, por causa da sua otariedade. Por causa da sua cegueira. Porque os seus olhos ficaram maus. E o que Jesus quer dizer com são os olhos a lâmpada do corpo? Ele está querendo dizer que é com o elemento cognitivo que eu ilumino a minha vida, ilumino a vida dos outros, ilumino tudo. Tudo tem a ver com a minha consciência. Tudo tem a ver com a minha cognitividade espiritual. Tudo tem a ver com as prioridades dos meus significados. O que tem significado para mim? É acumular na terra ou ajuntar nos céus? O que tem significado para mim é servir a Deus, amando a Deus no próximo? Ou é ser religioso, separando alguma grana, frequentando algum culto, para ter o álibi de transformar o meu dinheiro num projeto de iniquidade da minha vida contra a vida do meu próximo, em estado de miserabilidade ante os meus olhos e sob o alcance das minhas mãos, e eu não faço nada. É este significado que Jesus traduz e materializa e dá um significado de natureza orgânico, visual, para aqueles que o estavam ouvindo na Galiléia no primeiro século, dizendo
Cuide dos seus olhos, do que entra e vira significado em você. Porque dependendo desse significado, você vai confundir homem com coisa, gente com objeto, você vai transformar Deus em religião, você vai transformar Deus num gasofilácio, que vai ser a sua arca da aliança, onde você lava seu dinheiro com dízimo para poder se corromper no resto. Tome cuidado, porque é a tua interpretação. Os olhos aqui poderiam ser substituídos do ponto de vista sinônimo por a consciência, por sinapses de significado, por valores, por importâncias, por interpretação, por sentido. Sentido. São os teus sentidos, são as tuas sinapses, é a tua cognitividade, é a tua consciência. Com os parâmetros do Evangelho que podem ser lâmpada, luz, como a gente falou tanto sobre ser luz do mundo. E veja como está tudo entrelaçado. Jesus só falou de dar gosto ao mundo, ser sal da terra e ser luz do mundo, depois de ter descrito o caráter dos macários. Lembram disso? Sem ter aquele caráter, ninguém tem gosto para dar gosto a nada na vida. Você tem que ir lá para Mateus 5 aqui na minha exposição para entender. E eu fiquei dias explicando, um mês explicando. Ninguém tem desculpa. A mesma coisa com luz. Vós sois a luz do mundo. De onde vem essa luz? É porque eu levantei a mão num culto, fui batizado, dou o dízimo? Coisa nenhuma. Eu só sou a luz do mundo se os meus olhos, se a minha consciência, se a minha interpretação e o meu olhar para a vida carregar o significado do Evangelho segundo Jesus. E se meu Deus for Deus, e não Mamon, e não as riquezas, e não as acumulações, e não o dinheiro, e não o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Pelo amor de Deus, você pode chegar e ir embora, dizer, Caio, não me serve o Evangelho, mas o Evangelho é este. Você pode sair daqui e dizer, não, eu prefiro seguir com o coach tal, que promete que eu vou ficar milionário, bilionário como ele. Pode fazer isso. Mas vá sem Jesus. Vá em nome da sua cobiça, da sua avareza, da sua fraqueza, da sua autoimagem baixa, da sua falta de conteúdo humano, do seu culto a coisas, a elementos, a materialidades. Pode ir à vontade. Mas não diga nunca mais que você é do Evangelho, que você é de Cristo, que você é de Jesus, porque você não é, cara. Você está me entendendo? Você não é. Seu coach não é. Os pastores que estão ensinando isso tudo para você não são. As doutrinas disso tudo são doutrinas malignas, de corrupção da sua mente, da sua consciência, de destruição da possibilidade da sua expansão humana, da sua imagem e semelhança de Deus, que ficam definitivamente destroçados quando esses significados verdadeiros não são introjetados em nós. São os olhos, a lâmpada do corpo. Corpo aqui não é o meu corpo físico. Não é eu olhar e vejo aqui que está cheio de manchinha de velho. Isso aqui é mancha de velho. Eu não sei nem se dá para ver aí, talvez não dê, mas eu tô velho. Estou ficando com manchinhas de velho. Qual o problema? Meus olhos ainda veem. Eu estive com catarata dupla, não estava vendo nada aqui.
até que eu operei, agora eu vejo tudo claramente. Mas não é isso que Jesus está dizendo, que os meus olhos enxergam o meu corpo. Não. Ele está falando do meu corpo espiritual. Corpo aqui pode ser interpretado como ser, como totalidade do ser. A tua consciência é o que determina a luz do teu ser. É o que Jesus está dizendo. Os teus significados é que determinam a luz que se projeta do teu ser. São os teus valores que determinam a projeção luminosa, irradiadora da tua graça como luz divina no mundo. É isso que significa são os olhos a lâmpada do corpo. Aí Jesus diz, se é uma possibilidade. Mais do que uma possibilidade, é algo que se manifesta de maneira quase que absoluta na vida da maioria das pessoas, essa inversão de significados. Onde Deus vira religião e o dinheiro vira Deus. Na melhor das hipóteses. E olha, eu nunca encontrei nenhum ateu na vida dizendo que o problema deles com Deus é por causa de que Jesus disse que ou era Deus ou eram as riquezas. Eu nunca encontrei nenhum. E olha que eu converso com ateus e ateus e ateus há meio século. E eles gostam de mim, de conversar comigo. Nunca encontrei. O cara traz outras questões. Por que Deus deixa sofrer? Um monte de infantilidades filosóficas. Um monte. Quase todo ateu sofre de infantilidade filosófica. Ou de outros problemas de natureza psicológica. Quase todo ateísmo tem um fundo psicológico de amargura e decepção profunda. Ou de dores não tratadas, ou de terem assistido calamidades para as quais eles ousaram rezar, orar, pedir, ofertar, fazer qualquer coisa, uma barganha. Deus, se tu curares meu filho, minha mulher, meu marido, meu pai, eu prometo que eu vou frequentar esse lugar ou aquele. E aí nada aconteceu, o ente querido morreu e o cara fica ateu. É um traumatizado, até Deus entende, é claro, eu entendo quanto mais o pai que está nos céus. Abraça esse filhinho e diz, ô filhinho, uma pena que você ainda tenha a mente tão bloqueada, você tenha sido tão condicionado, que tenha transformado Deus para você num pacotinho tão pequeno, tão medíocre. Mas eu te amo, e te incluo, e tu és meu. São os olhos, a lâmpada, as lâmpadas, as luzes da vida. É a nossa consciência, é a minha interpretação dos significados da vida que se transformam em luminosidade positiva para o meu ser, ou não. Se os teus olhos forem bons, se você tiver desenvolvido as sinapses do Evangelho, se você aprender o que tem valor e o que não tem valor, o que tem significado, o que não tem significado, o que passa e o que é eterno, aí os teus olhos serão bons. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, atentando nós, não nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Preste atenção, atentando nós, não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Quer ver como são temporais? Olha aqui esse caneco. Ele quebrou isso aqui, porque é temporal.
Esse aqui ainda está completo. Um tem bebida para tirar a sede, o outro um cafezinho. Mas são temporais, vão acabar. Como Paulo diz, tudo com o uso se destrói, tudo. Não há nada que não se destrua com o tempo. Tudo. Portanto, ele diz, atentem, não nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Esse é o significado que eu tenho que ter para que os meus olhos sejam lâmpadas de luz divina no meu ser. Para que a minha consciência ilumine a vida, a minha e a dos outros. Eu ilumino a vida com a minha consciência. É o meu entrar e sair lúcido. A palavra lúcido vem de luz. Luz é a minha lucidez. A minha lucidez é que ilumina. É a minha consciência que decorre dos meus significados, que tem a ver com o agasalhamento divino das melhores e eternas coisas. É isso que ilumina meu ser, é isso que faz de mim um ente luz. Eu sou um ente luz não porque eu nasci um ente luz. Eu me tornei um ente luz quando eu fui dando lugar e dando razão a Deus, razão ao Evangelho, razão aos princípios de Jesus, razão a Cristo, a sua vida, ao seu ensino, a esperança com a qual ele vive, a fé que ele me ensina, o poder de ressurreição que ele transmite, o bom ânimo que ele me passa. Apesar de perdas, danos, mortes, você já imaginou quanta gente estava morrendo enquanto Jesus estava andando para lá e para cá na Galileia, ou na Judéia, ou no território chamado de Israel, ou chamado de Palestina pelos romanos dos dias de Jesus? Quanta gente estava morrendo? Você viu Jesus sair correndo de casa em casa, deixa eu ressuscitar mortos, ressuscitar, meu Deus, tem uma criancinha morrendo. Não, ele ressuscitou uma menina, filha de Jairo, Talita Cumi, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou ao filho da viúva de Naim. Mas você não vê Jesus sair ressuscitando gente para todo lado. Aonde ele passava e tinha uma necessidade real, ele se circunstancializava a sua espaço-temporalidade histórica. Passou, viu, ele podia. E vendo que havia fé, e as pessoas tendo fé o procuravam, e diziam, se tu quiseres, tu podes purificar-me, tu podes me curar, olha eu aqui, tem misericórdia de mim, me socorre. Ele ia tocando e curando, até aquela que veio por trás e pegou na orla das suas vestes e foi imediatamente curada, e ele disse, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Ora, esse é o caminho do ser luminoso. Mas você vê que nele, que é a luz do mundo, a verdadeira luz que vindo ao mundo, diz o apóstolo João, ilumina todo ser humano, não saiu fazendo fila de cura de ressurreição para lá e para cá, não estabeleceu dias de cura nem de ressurreição e nem ressuscitou todo mundo que estava morrendo. E não ensinou e ninguém teve nenhuma crise teológica. Por que que Deus estava presente em Cristo Jesus, na Palestina, e não curou todos os doentes, e não impediu os 18 que morreram no acidente da Torre de Siloé de morrerem? Porque ele não mandou um anjo avisar antes? Porque eu vejo, inclusive, pessoas muito amadas minhas, presas nessa fé em Deus que oscila entre com quase ateísmo, uma quase fé,
uma angústia que não para nunca, porque não se apropriam definitivamente do fato simples de que não há nenhuma promessa nesse mundo caído de que as coisas serão melhores se não forem de algum modo objeto de alguma intervenção, e que acidentes acontecem, fazem parte da fenomenologia da existência, do processo físico, do universo em si. Quando Paulo diz que Jesus reina sobre tronos e sobre soberanias, ele está falando de fenomenologias. Nesse universo existe o ambiente dos fenômenos. Eu tenho um texto aí no meu portal caifab.net que diz que o acaso é o caso de Deus. O acaso é o caso de Deus. É o que Jesus ensina enquanto ele anda. Ele não podia ressuscitar mortos? Podia. Quando ele bradou na cruz, está consumado, diz o texto aqui, Mateus, que a gente vai ver mais adiante, que o véu do santuário lá de Jerusalém, do templo, se rasgou de alto a baixo em duas partes. Já! E era um véu espesso, inirrasgável, poderoso, se rasgou de alto a baixo, lá no... Porque simbolizava o fato de que ele estava rasgando o véu de todo e qualquer santuário, de todo e qualquer santo dos santos, e dando acesso a mim, a você e a quem quiser, direto a Deus. E o que aconteceu em seguida? O texto de Mateus diz, ora, quando isso aconteceu, muitos corpos, preste atenção, muitos corpos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. E entrando na cidade santa, apareceram a muitos. Na hora que ele morreu, muitos ressuscitaram. Gente que já tinha morrido há séculos e milênios. Então o problema dele não é esse. É só um problema de uma cabecinha que ficou religiosa, que relaciona Deus a ter que fazer milagres e milagres e milagres para provar que é Deus. O cara não deixou ainda de ser pentecostal nem no ateísmo dele. E de carregar essas promessas que a gente não encontra praticadas na vida real, histórica, palpável de Jesus. A vida de Jesus é a filosofia de Jesus também em relação à dor. E é o que acontece à volta, todo dia, mesmo com Deus presente. Mas quem não quer entender, não entende nunca e fecha o coração sempre. Pois bem, dependendo do que eu tenho na minha mente, se eu desenvolvo a mente de Cristo, os valores, os significados, se eu interpreto a vida com os olhos de Jesus, com esses mesmos olhos, e com os mesmos ouvidos que ouviram pessoas virem de Betânia dizendo, olha, o teu amigo Lázaro está à morte. E Jesus não se levantou na hora para ir curá-lo. Depois é a notícia, o teu amigo Lázaro morreu. E Jesus ainda fica mais 2 dias num lugar e chega lá 4 dias depois da morte. E o cara já estava cheirando mal, estava podre. E ele diz, eu muito me alegro de que eu aqui não estivesse. Para que vocês vejam que a questão não é quantos mortos são ressuscitados, é que vocês precisam aprender que a ressurreição dos mortos é um fato, não industrial em relação à morte física, mas uma realidade espiritual e transcendental em relação à ressurreição que vem pela fé na palavra, como ele diz em João no capítulo 6. Ora, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ele diz, essa hora já chegou. E ele não estava falando de tirar mortos das sepulturas. Ele está falando de tirar mortos das sepulturas dos seus corpos. Eram os mortos que sepultavam os próprios mortos, mortos vivos. Chegou a hora da ressurreição existencial, espiritual. Agora, se eu não tenho esses significados, esses valores plantados em mim,
Eu sou um cego guiando cegos, filosofando para cegos, teologizando para cegos. Não tenho nem o poder de consolar ninguém, porque tudo que eu tenho é tristeza inconsolável para compartilhar. Quem é que vai ser consolado por mim se tudo que eu projeto não é luz? E se pior do que isso? Se tudo que eu projeto é avareza, é acumulação, é teologia da prosperidade, é um Deus mesquinho, perverso, é o Deus das eleições predestinistas de alguns para esta ou para aquela finalidade, enquanto todos os demais, a maioria esmagadora do planeta está amaldiçoada e perdida. Esse indivíduo não é luz de Deus na vida. Você assim não é luz de Deus no mundo, nunca será, não tem jeito de você se tornar isso. Você pode passar o dia de joelho que você vai continuar sendo treva, luz negra das antigas boates. Só realça os dentes e os olhos. Nada mais. E não se vê coisa alguma com nitidez. Porque você não atenta nas coisas certas, você só atenta nas coisas que se veem, que se apalpam. Mas não nas que se não veem. As que se veem são temporais, vão passar, vão quebrar, vão acabar. Você vai morrer, cara. E o que você tem para quem será, seu louco? É o que Jesus diz. Estou usando palavras dele. Mas são as que se não veem, são as coisas imponderáveis, as que habitam o coração, as que se tornam eternas. São essas que se transformam em luz no meu ser. São os olhos a lâmpada do meu ser. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser ficará luminoso. Que expressão maravilhosa. É uma das afirmações, para mim, mais poéticas, mais lindas, mais práticas, mais poderosas, espiritualmente falando, mais assombrosas para o mundo espiritual, para todas as dimensões espirituais. É um choque para anjos, uma perplexidade para seres espirituais e é um pânico para seres malignos. São os teus olhos a lâmpada do teu ser. A tua consciência, tua interpretação, teu olhar, teus juízos, tuas projeções, se forem as minhas, as do Evangelho, se você desenvolver a minha mente, que são sinapses dos meus princípios, se transformando em conteúdo de caráter que alimenta o teu pensamento, que define as tuas reações, que provoca os teus comportamentos, que educa os teus sentimentos e emoções e projeta o teu caminho. Se não for assim, nada será. Isso tudo vem de amor a Deus, e o amor a Deus é praticado como amor ao próximo. Porque se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, e não amo o meu próximo a quem eu vejo, o apóstolo João pergunta: como pode permanecer no teu coração o amor de Deus? Porque Deus é aquele que ninguém nunca viu e nem verá. Agora, o teu próximo está na tua cara todo dia. E se você não ama quem você vê, como é que você vai amar a quem você não vê? É balela, é mentira, é dissimulação, é só isso. É falsificação do evangelho, o que te ensinaram e o que tu praticas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, forem de Deus, forem do Evangelho, todo o teu ser será uma luz incandescente. Você não vai ser um colosso de Rhodes que caiu 50 anos depois por um terremoto. Não, você vai permanecer eternamente. O mundo passa. E as suas concupiscências, os seus tesouros, as suas riquezas, tudo isso acaba. O Elon Musk vai morrer, e o que ele tem para quem será? Qualquer um, todos já morreram antes. Não? Olha para trás. Nós temos 8 bilhões de seres humanos vivos.
aproximadamente 110, 115 outros bilhões de seres humanos já nos precederam e morreram no curso da civilização humana, num cálculo modesto e conservador. E nós vimos isso se repetir, como aqueles que tomaram posse dos significados eternos não eram aqueles que tinham os domínios sobre todas as riquezas e poderes deste mundo. Esses são lembrados pela sua crueldade, pelas suas conquistas, pela sua megalomania, pelo seu narcisismo. E são cultuados pelos que têm o mesmo sentimento no coração e as mesmas ambições. Agora, você não vê Jesus dizendo, lembrai-vos de Alexandre o Grande. Lembrai-vos de César o Imperador. Não, ele diz, deem a César o que é de César. O que é que César quer? Dinheiro? É dinheiro que está estampado aqui nessa esfinge? É o rosto de César que está esculpido aqui? Deem para ele isso. Agora, Deus quer teu coração, rapaz. Quer teus significados. Quer que você seja um farol, como Pedro usa essa imagem. Quer que nós resplandeçamos como luzeiros no mundo, como aqueles beacons ingleses ou do Reino Unido em cima das montanhas, que no passado serviam para eles mandarem sinal instantâneo de luz de um lado para outro, de todo o Reino Unido, ou da Grã-Bretanha. Eu conheço bem aqueles beacons do passado, eles acendiam, os sinais iam passando, iam se comunicando com luzes. E Pedro diz, vocês têm que aprender a ser e a resplandecer como um luzeiro no mundo de trevas, de escuridão. Vocês resplandecem na escuridão do mundo como um luzeiro, se vocês são assim. Aí vocês se potencializam milhões de vezes mais do que vocês sozinhos. Uma pequenina luz vence densas trevas em qualquer ambiente. Uma luz, um vagalume, vence as trevas imediatas. Imagina você, carregando esses valores novos de Cristo. Quem você se torna no mundo espiritual? Como você é visto por anjos, por demônios, por extraterrestres, por alienígenas? Bote o nome que você quiser, os apelidos que você queira. Como você é visto pelos tronos, soberanias, principados e potestades, use a terminologia que você queira. Como você será visto no mundo, alguns vão te odiar, mas outros vão te amar profundamente, como quem ama a Cristo Jesus. Por causa de quem você é, de quem você se tornou. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser vai ser luminoso. Se, porém, é a adversativa que está presente em tudo sempre. Se, porém, os teus olhos, a tua consciência, a tua interpretação, os teus significados, os teus valores, os teus sentidos estiverem turvados e tu tiveres sido enganado pelas miragens passageiras, se os teus olhos forem maus, portanto, forem egóticos, forem narcisistas, forem daquele tipo que diz, não tem porque não merece, não tem porque não trabalhou, não tem porque Deus não quis, como a maioria faz, e ainda tem raiva de quem faz o oposto, e ainda querem trabalhar contra quem está fazendo o que eles odeiam fazer, de tão treva que se tornaram. Se, porém, os teus olhos forem maus, e uma pessoa que vê a vida assim é má. Preste atenção no que eu estou dizendo, você pode não gostar disso, e não tenho nada a ver com isso, eu estou repetindo Jesus. Jesus diz que quem tem os olhos assim, quem tem essa interpretação da vida é mau. É mau. É perverso. Se os teus olhos
forem maus, não carregarem essa consciência do Evangelho, todo o teu ser estará em trevas. Você será treva densa ambulante. Você é um ente mal assombrado andando entre os humanos. Você é uma assombração com carteira de identidade e com CEP. Mas você é uma treva densa no mundo. E tudo que você produz é treva. E tudo que de você emana é treva. E você casou com uma treva que dorme ao seu lado. Com uma mulher com quem você nem amor faz, só faz sexo, porque é uma treva ao seu lado. Ou está gerando filhos que não querem se abrir para a graça de Deus e vão se tornando treva ambulante, atravessando a vida. E você vai cultuando figuras políticas que são treva, que são ódio. Quem odeia, o apóstolo João diz, é treva. Quem odeia não tem luz nenhuma, é mal. Mas vocês não querem aprender isso. Não querem. Só o Espírito de Deus arrombando esse coração blindado para fazer alguns de vocês admitirem essa verdade insofismável do Evangelho. Que se os teus olhos não forem desse jeito, conforme a mente de Cristo, as sinapses do Evangelho, você será mau. Sua mente é má, sua interpretação é má, seu olhar só projeta o mal. Você é um avaro, perverso, duro, narcisista, egótico. Todo o teu ser será treva. Você será treva concreta, palpável, andando na história humana. Milhões de seres treva andando entre nós. Portanto, o que é causa e efeito. Portanto, por causa disso, por essa razão, caso a luz, o que deveria ser luz em ti, o que Deus te deu como dom para ser luz em ti, que é a tua consciência. Você nasceu com uma. Nasceu com esse potencial para ter luz dentro de você. Para ser luz para o mundo. Nasceu com esse potencial. Tudo vai depender das suas escolhas de significado, de valores, de importâncias. Tudo vai depender do que você despreza ou do que você cultua. Tudo vai depender de quem é o teu Deus. Se é Deus ou se são as riquezas imediatas, as importâncias imediatas, as visibilizações imediatas deste mundo. O que vem primeiro. Porque ninguém pode botar os dois em pé de igualdade. Jesus disse que ninguém consegue. Ou vai ter que, é uma questão de tempo, tudo vai se tornar verdade. E você vai descobrir que tentar cultuar a Deus e os outros significados vai rebaixar a Deus e vai entronizar os outros significados. E você vai se tornar treva a partir dessas ressignificações que você atribui a você mesmo. E aí é uma pena, porque se for esse o caso, aquilo que em você deveria ser luz, poderia ser luz, pode ainda ser luz se você entender o que eu estou dizendo. E decidir dar razão a Cristo Jesus na sua vida, na prática do Evangelho, porque o Evangelho não é uma teoria, é uma prática simples. Caso a luz que há em ti, que te foi dada como graça para ser desenvolvida como lâmpada da vida, se tornarem pelas ressignificações perversas praticadas pelo seu ser em treva, que grandes trevas tu serás. Aí você já não enxerga nem a você mesmo. É a primeira coisa, o cara perde a visão de si mesmo. Quem vive assim não se enxerga. Não se percebe, vai se psicopatologizando. Esse aqui é um caminho natural de toda a psicopatologia. Mesmo que você não se torne um serial killer, mas você é psicopatologizado.
E há uma grande quantidade, talvez a maioria da sociedade humana viva nessa condição e nesse estado. E é por isso que o planeta é como é. Esse mundo de treva, de escuridão, onde aparece aqui e ali uma luz e todo mundo quer apagar. Todo mundo quer apagar. É um perigo ser luz do mundo. É um perigo ter esses olhos que iluminam a vida com essa lucidez de consciência. Essas pessoas vão se tornando apavorantes para quem cultua a treva. E eu sei que eu aqui não estou fazendo amigos. Estou fazendo muitos adversários e inimigos. E são os mesmos que se inimizaram de Jesus, são os mesmos que se inimizam de mim. O que me torna um Macários, um próspero, um bem-aventurado espiritual. Como Jesus disse lá em João 5. Se por minha causa vocês forem perseguidos, Macários sois, bem-aventurados sois. Porque eles sempre perseguem a pessoas que me repetem na vida ou que buscam manifestar a consciência que eu ensino. Eles sempre fazem isto. Então é um sinal de que vocês estão do lado certo da existência. Não desistam. E eu te peço agora, Jesus, que essa palavra aqui não podia ser mais simples, nem mais clara, nem mais óbvia. Penetre no coração de alguém. No coração de alguém. Eu não estou nem pedindo que penetre no coração de todos os que estão me ouvindo. Era o que eu queria. Era o que eu quereria. É o que eu gostaria. Mas se pelo menos entrar no coração de alguém, já começa a fazer diferença em algum lugar. E que haja alguns aqui que se ofereçam para ser esse alguém local, que se transforme em luz de Deus, que tem olhos que iluminam a vida e aonde quer que cheguem, e que projetem para a vida as clarificações simples e óbvias da prática do teu amor no mundo. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em teu nome. E eu sei que tu me ouviste. Eu sei que tu me ouves, que tu sempre me ouves. Mas eu oro assim por causa desses todos que estão me vendo, para que eles tenham o testemunho dessa palavra e da resposta a essa oração. É o que eu te peço em teu nome, Senhor.